Então, a adição de vetores, é, ela existe dois métodos diferentes para a gente trabalhar aí quando a gente vai somar vetores, tá? Quais são esses métodos? Método poligonal ou método da poligonal fechada, conhecido, e temos um método paralelogramo, tá? O que muda um método para o outro de somar vetores para eu chegar num vetor resultante? A única coisa que muda é a forma, o que realmente muda, né, na verdade, é a forma como eu organizo esses vetores. Na técnica do poligonal, no método poligonal ou poligonal fechado, eu organizo os vetores de forma sequenciada, ou seja, de forma sequenciada. Ou seja, o início de um vetor vai ter que estar no fim do outro. O ponto de origem de um tem que estar no término do outro, fazendo uma fila indiana com esses vetores. E quando eu vou organizar os vetores, eu posso mexer um vetor para onde eu quiser. O que eu não posso é mudar a sua direção e o seu sentido. Então, eu quero somar esses dois vetores, um que chamou de vetor D1 e outro que chamou de vetor D2. A gente está vendo que esse vetor D1, ele vai tanto para a direita quanto para cima, né? Ele desloca 3 quadrículas do ponto de origem dele aqui, ó. Ele desloca 3 quadrículas para a direita e desloca 4 quadrículas para cima. Esse vetor se encontra nessa direção. Então, pegando esse vetor aqui, eu vou trazer ele para cá, ok? Trazer para cá. Legal. E aí eu quero somar esse vetor com o vetor D2. Então, eu tenho que colocar eles de forma sequenciada. Como que eu vou colocar eles de forma sequenciada? O início de um vetor tem que se dar sequencialmente com o fim do outro. Então, esses vetores aqui, eles estão de forma sequenciada, ok? E mais, a ordem em que eu coloco os vetores não interfere. Da mesma forma que em operações de grandezas escalares, a ordem que eu coloco os valores, né, não altera a operação, aqui também não vai alterar. Se eu tivesse colocado eles sequenciados desta forma aqui, ó, um para cá, cadê o outro? O outro amarelinho, ele está na diagonal, pegando aqui, peguei o vetor aqui, ó, e coloquei sequenciado, beleza? Colocando os mesmos vetores sequenciados, independentemente da ordem que eu coloco eles, obrigatoriamente eu estou falando dos mesmos vetores, eu tenho que obter os mesmos valores. Então, a soma do vetor D1 mais o vetor D2 vai resultar em um único vetor resultante. Como que eu chego nesse vetor resultante? O vetor resultante, esse método chama método poligonal ou da poligonal fechada. Eu tenho que fechar esse polígono, eu tenho que fechar essa forma geométrica. E como que eu fecho com ele? A partir do vetor resultante. E onde que sai o vetor resultante? Do início do primeiro. E ele vai até onde? O fim do último. Então, a soma desse vetor D1 com o vetor D2 me deu este vetor resultante. Ok? Se eu pegar aqui, ó, sequenciei eles em ordem diferente, eu tenho que obrigatoriamente achar o mesmo valor, ok? Então, esse que vai ser o meu vetor resultante.
Até o momento aqui, eu só estou preocupando com a direção e com o sentido. Depois eu preocupo com com o módulo desse vetor, tá bom? Olha lá, ele vai obter exatamente o mesmo resultado. Tanto é que se eu puxar aqui, ó, este vetor e levar até o outro, olha lá, é exatamente a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, ok? Então, esse é o método da poligonal. Alexandre, e quanto que vai valer esse vetor resultante? Aí, nós temos alguns métodos matemáticos que eu vou falar mais para frente, mas lembrando que os vetores, o comprimento dele obedece uma proporção em relação ao seu módulo. Então, se eu medir o comprimento desse vetor em relação aos outros, eu consigo chegar em um resultado, ok? Como? Eu posso aqui, por exemplo, medir qual é o comprimento desse vetor. Então, se eu pegar aqui, ó, qual é o comprimento dele aqui, ó? Vou usar esse papel quadriculado mesmo. Ele está vindo daqui, desse início, até o ponto. Beleza? Como é que eu poderia calcular? Fazendo um teorema de Pitágoras, por exemplo, olha lá, eu sei que aqui, esse pedaço aqui de baixo, ele tem aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrículas, e para cima tem 4, né? E aí, para eu calcular o valorzinho desse vetor resultante, eu ia calcular por teorema de Pitágoras, tá? Mas por enquanto aqui, o método do paralelogramo é só para mostrar a vocês a direção e o sentido do vetor resultante. E nos dá uma noção da intensidade a partir do comprimento deste vetor. Tranquilo? Então, eu falar que tem, por exemplo, duas forças atuando num corpo na intensidade, direção e sentido de D1 e D2, é a mesma coisa que tivesse uma única força atuando no corpo no sentido desse vetor resultante, direção, sentido e intensidade. Ok? Então, esse que é o nosso método do paralelogramo. Então, como que eu faço para chegar num vetor resultante a partir do método paralelogramo? Primeiro, organizo os vetores de forma sequenciada. Sempre para adicionar vetores, sempre para somar vetores, eu tenho que, antes de tudo, organizar esses vetores. E aí, na regra do paralelogramo... Opa, desculpa, eu passei. Na regra da poligonal, desculpe-me, os vetores têm que ser organizados de forma sequenciada, tá bom? Na regra da poligonal, eles têm que ser organizados de forma sequenciada. E o vetor resultante, ele vai ter a direção, a reta que une o início do primeiro ao fim do último vetor. O sentido dele é do primeiro para o último e a intensidade dele é o comprimento deste, é determinada a partir do comprimento deste vetor resultante, tá? Então, essa é a adição pelo método da poligonal. Legal. Passando para o nosso próximo método de adição. Nosso próximo método de adição, ele é chamado de método de paralelogramo. No método de paralelogramo, o que muda? O que muda principalmente é a forma em que os vetores são organizados para somar. No caso do método paralelogramo, os vetores, eles são organizados saindo do mesmo ponto de origem. E detalhe, uma observação extremamente importante, que na regra da poligonal, eu posso somar
de 2 a infinitos vetores, né? Quantos vetores tiverem aí, de uma vezada só. Eu vou colocando eles de forma sequenciada, colocando um atrás do outro, e depois eu traço o vetor resultante. Na regra do paralelograma, soma-se somente de 2 em 2 vetores. Então, tem que ir organizando de 2 em 2 e somando e chegando num vetor resultante. Como assim, Alexandre? Como é que a gente vai fazer, então? Mostrando a técnica para vocês. Primeiro, eu tenho que organizar os vetores. Como é que eu vou organizar o meu vetor? Depende de qual técnica de adição de vetores eu vou utilizar. Se eu vou utilizar a regra do paralelogramo, eu tenho que colocar esses vetores não de forma sequenciada, mas sim eles saindo do mesmo ponto de origem. Então, o ponto de início deles, eles têm que estar numa mesma posição. A bundinha da seta aqui, né? Aqui embaixo, ó, ela vai ter que estar numa mesma posição. Então, eu vou trazer o vetor D2 e colocar o início dele no mesmo ponto de origem que está o vetor D1. Então, puxando aqui, ó, esse é o meu vetor D2 e eu vou colocar ele não de forma sequenciada agora, mas eles iniciando no mesmo ponto de origem. Foi? Beleza? Legal. Esse é o primeiro passo, organizar saindo do mesmo ponto de origem. E detalhe, como é que chama essa técnica? Técnica do paralelogramo. O que são paralelogramos? São formas geométricas que têm seus lados paralelos, seus lados opostos paralelo. Então aqui, ó, para eu concluir a regra do paralelograma, eu tenho que fechar o meu paralelogramo. Então como é que eu fecho ele? Colocando retas opostas paralelas. Se do lado esquerdo eu colocar um vetor na diagonal, do lado direito aqui eu tenho que colocar fechando o vetor na mesma diagonal. Não é isso? Olha lá. Essa seta e a linha aqui para fechar o paralelogramo, elas estão paralelas. Vou colocar a próxima ali para fechar o meu paralelogramo. Paralelogramo é uma forma polígono, que é uma forma geométrica fechada, né? Com os lados opostos paralelos. Beleza, Alexandre. O que muda nessa história aqui? O que muda é só a técnica para eu obter o resultado. Porque no fim, independente da técnica, o resultado que eu vou obter é o mesmo. E onde que vai estar o vetor resultante? Ele vai sair do ponto de origem onde se encontram os vetores que estão sendo somados, e vai terminar no ponto de coincidência das retas que fecharam o paralelograma. Então, esse é o meu vetor resultante. Ok? Ah lá, essa foi a regra do paralelogramo. Como é que foi a regra da poligonal mesmo? Eu peguei os vetores e coloquei de forma sequenciada. Então, aqui, ó, representando embaixo, eu estou colocando a regra da poligonal. Olha lá, ó, colocando eles de forma sequenciada. Quando eu coloco de forma sequenciada, para obter o vetor resultante, eu uso a regra da poligonal. Quando eu coloco eles no mesmo ponto de origem, eu uso a regra do paralelogramo. Então, em cima aqui, essa regra aqui é a regra do paralelogramo. E a regra aqui de baixo é a regra da poligonal. Ok? Mas, independentemente de qual regra eu estou
utilizando, são só métodos diferentes para fazer a mesma operação, obrigatoriamente eu tenho que achar o mesmo valor lá, mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Foi? Legal. Até me perguntaram aqui, eu posso usar a regra da poligonal com mais de 2 vetores? Posso dar um exemplo? Com certeza. Vamos imaginar aqui agora que eu coloque mais vetores. Se eu coloque mais vetores, deixa eu apagar aqui. Apagar tudo. E eu vou colocar mais alguns vetorizinhos aqui. Beleza? Alguns vetores. Eu vou colocar o vetor, por exemplo, vou colocar um vetor aqui para cima. De 4 quadrículas. Esse vai ser o nosso vetor D3. E eu vou colocar um vetor, por exemplo, para a direita. Para a esquerda, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou até fazer ele maior. Vou até fazer ele maior aqui para vocês verem. Peguei grandão assim, ó. Beleza? E esse vai ser o nosso vetor D4. Para a discussão ficar mais presente na vida de vocês, imagine que esses vetores são forças. São forças que vai ser aplicado em um corpo qualquer. Então, vamos imaginar que eu tenho um corpo aqui, qualquer, e eu vou aplicar essas forças nesse corpo. Aí eu venho, aplico a força D4 no corpo, por exemplo. Vou ter que colocar mais para cá. Aqui, ó. Aqui vai ficar melhor. Apliquei essa força para a esquerda no corpo. Aí veio outra pessoa e aplicou uma força para cima no corpo, que eu vou chamar de D3. Aí veio uma outra pessoa e aplicou uma força diagonal. Vou chamar de D1. E teve uma outra pessoa que veio e aplicou uma força. Cadê? Para a direita, que nós chamamos de D2. São 4 pessoas aplicando força no mesmo corpo aqui, tranquilo? E aí eu quero saber qual é a força resultante nesse corpo. Então, a minha pergunta é, ao somar essas forças todas, qual vai ser o resultado dessas forças atuando nesse corpo? Para eu chegar na força resultante, eu posso usar 2 métodos. Quais métodos? Ou do paralelogramo ou da poligonal. Qual que eu sugiro, por exemplo, neste caso? O da poligonal. Por quê? O da poligonal eu consigo somar 2 ou mais vetores, dependendo de quantos vetores tiverem aqui, eu consigo somar de uma vezada só. E do paralelogramo eu tenho que ir somando 2 a 2. Então, vamos fazer a primeira regra da poligonal. Tá? Na regra da poligonal aqui, ó, deixa eu até mudar o slide. Regra da poligonal. Vai ficar... Cacilda. Fiz besteira. Aí. Regra da poligonal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esses vetores de forma sequenciada. Então, como que eu coloco eles de forma sequenciada? O início de um
no fim do outro. Então, eu posso, por exemplo, colocar esse aqui. Eu posso colocar esse aqui. Olha lá, estou colocando eles de forma sequenciada. O que eu não posso deixar de obedecer? A direção, sentido e intensidade de cada um desses vetores. O que eu acabei de fazer aqui foi colocar esses vetores de forma sequenciada, ok? Agora, o vetor resultante, ele vai ser o quê? A reta que vai fechar essa poligonal. Então, o vetor resultante, ele vai ser exatamente esse, ó. Ele sai de onde é o ponto de origem do primeiro e vai até o fim do último. Esse aqui, que é o nosso vetor resultante. Você vê que ele foi bastante para cima e um pouquinho para a esquerda, ok? Beleza? Então, somar todas essas forças que está atuando no corpo é a mesma coisa do que eu ter uma única força na direção e sentido da intensidade desse vetor roxo, que é o vetor meu resultante. Beleza? Agora, Alexandre, e a regra do paralelogramo? Como é que seria? Seria nesse mesmo caminho? Não. A regra do paralelogramo, como é que eu teria que fazer? Eu teria que somar nos vetores 2 a 2. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia pegar este vetor primeiro e somar com esse. Como eles estão na mesma direção e mesmo sentido aqui, nós vamos ver que o resultante vai permanecer no mesmo sentido, mas ele vai permanecer na mesma direção, desculpa, mas o sentido vai ser do vetor de maior intensidade. Então, eu somar esses dois, ele vai me dar esse vetor rosinha aqui, ó. Foi? Ele me dá esse vetor rosa. Que está um pouquinho curvado aqui. Deixa eu apagar, tentar fazer de novo, para ficar mais certinho. E vai ser esse. Então, quando eu somo esse verde com esse vetor preto, eu obtive esse rosa. Né? Se eu pegar, por exemplo, esse vetor vermelho e for somar com laranja, na regra do paralelogramo, eu tenho que colocar eles iniciando no mesmo ponto de origem. E aí eu traço retas paralelas. Aqui, ó. Vamos traçar as retas paralelas. Eu tenho que fazer uma reta paralela a esse para fechar o paralelograma lá no lado oposto. Olha lá, ó. Fechei. E eu tenho que fazer uma reta igual a essa. Igual o vetor aqui, para fechar o paralelograma do outro lado, ok? A soma do vermelho com o amarelo aqui, ele vai me dar um vetor resultante nesse sentido, ok? E aí, ó, eu já tenho a soma do verde com preto, eu já tenho a soma do vermelho com o amarelo, não é isso? E agora, se eu quero somar os dois, pela regra do paralelogramo, o que eu faço? Coloco eles iniciando no mesmo ponto de origem, faço retas paralelas. Olha lá. Viu que a regra do paralelogramo é mais canseira? No caso que eu tenho muitos vetores,
Olha lá, mais uma setinha aqui, só para a gente concluir. Olha lá. E qual que vai ser a direção e sentido do vetor? Do vetor resultante. Ele vai ser, inicia-se na origem dos dois vetores e termina no ponto de interseção. Olha só, são métodos diferentes, mas que obrigatoriamente a gente tem que chegar na mesma resposta. Você viu que deu uma diferencinha pouca aqui, galera, porque na hora que eu fui posicionar um outro vetor, variou um pouquinho, mas nós chegamos muito próximo da realidade. São métodos diferentes que a gente chega no mesmo resultado, no mesmo vetor resultante. Então, a regra do paralelogramo, eu tenho que ir somando de 2 a 2 vetores, colocando eles saindo do mesmo ponto de origem, e aí vai juntando 2 a 2, 2 a 2, diminuindo, né? Cada vez mais os vetores, até chegar no único vetor resultante. E na regra da poligonal, eu coloco os vetores de forma sequenciada. No caso de múltiplos vetores, é muito mais fácil a gente trabalhar com a regra da poligonal. Tá bom? Ficou claro? Espero que tenha ficado aí. E trabalhar com vetores nesse esqueminha aqui nosso, acho que ficou bem interessante, ficou bem didático a nossa discussão. Tá? Então, esses são os dois métodos que a gente tem de soma de vetores. Método do paralelogramo, método da poligonal. Passando para a nossa próxima slide, eu gostaria, então, da gente matar essa discussão sobre adição de vetores. Então, vamos lá. Adição de vetores. A gente tem que enxergar quando os vetores estão na mesma direção. Quando eu somo vetores que estão numa mesma direção, numa mesma reta, a resultante vai permanecer nesta direção em que se encontram os vetores. Então, vou pegar a primeira situação, mesma direção e mesmo sentido. Imagine, por exemplo, que eu vá em um shopping e aí no shopping tem uma escada rolante, uma rampa daquelas rolante, e essa rampa está movimentando nessa direção, por exemplo, com uma velocidade da rampa igual a 2 metros por segundo. Beleza? O que acontece? Eu subo nessa rampa e começo a movimentar no sentido em que a rampa está movimentando. Quando eu começo a movimentar no sentido que ela está exatamente no mesmo sentido que ela está movimentando, só que com uma intensidade de velocidade um pouquinho diferente. A velocidade aqui da pessoa Alexandre aqui no caso, seria de 1 metro por segundo, por exemplo. Qual vai ser o vetor resultante quando eu tenho dois vetores na mesma direção e mesmo sentido? A direção, ela vai se manter. Então, a direção continua sendo a direção dos vetores. O sentido, ele vai se manter. Deixa eu refazer essas setas aqui. Tá lá, eu somando um valor de 2 metros por segundo. Você vê que o tamanho, gente, muitas vezes a gente não fica obedecendo demais o tamanho do vetor, não. Ainda mais que a gente não tem muito tempo para fazer as provas do Enem, para a gente ir nem papel quadriculado, né?
Então, quando a gente fala do tamanho aqui, é quando a gente procura ser extremamente minucioso, né? Mas, numericamente, a gente já consegue ter uma noção. Não precisa ser tão a risca a direção e não precisa seguir tão a risco o comprimento do vetor quanto a sua intensidade. Agora, os vetores de maior intensidade têm que ser maior, o de menor intensidade tem que ser menor quando a gente está fazendo uma análise rápida ali. Então, beleza. O que acontece? Com a direção de vetores na mesma direção e mesmo sentido, a direção permanece, o sentido se mantém. Então, o que eu posso concluir aqui? Que, nesse caso, direção e sentido se mantém. E no caso do modo da intensidade, soma-se os módulos. Então, somar esses dois vetores aqui, a velocidade da rampa subindo a 2 metros por segundo e a velocidade da pessoa no mesmo sentido de 1 metro por segundo, é a mesma coisa que tivesse uma pessoa parada em uma rampa que movimentasse numa velocidade de 3 metros por segundo. Ok? Então, mesma direção e mesmo sentido, direção e sentido se mantém e a intensidade dos módulos se somam. Legal. Agora, e quando eu tenho dois vetores que estão na mesma direção, só que num sentido contrário? Exemplo, uma pessoa vai no shopping, vai andar nessa escada rolante, só que a escada rolante agora ela tem sentido, ele está movimentando no sentido oposto. Então, o que acontece? A rampa está subindo, aí sempre tem um Zé Ruela que vai no shopping e quer fazer o quê? Andar no sentido contrário de movimentação da rampa. A rampa está subindo, mas o Zé Ruela quer fazer o quê? Ele quer descer. Tranquilo? Então, eu tenho dois vetores na mesma direção e sentido contrário. Ele vai ter a menor resultante? Ele vai ter a mesma resultante? Não, a resultante vai ser diferente. E o que eu faço no caso de vetores que estão na mesma direção e sentidos opostos? A direção se mantém. O sentido prevalece o de maior intensidade vetorial. Então, nesse caso aqui, ele vai estar voltado diagonal para baixo ou para cima? O vetor de maior intensidade está voltado para cima. E o módulo? Subtrai. Beleza? Então, neste caso aqui, o que eu posso afirmar? Que a soma desses dois vetores na mesma direção, sentidos opostos, vai resultar em um vetor resultante. Vai resultar em um vetor resultante na mesma direção em que os dois se encontram, no sentido do de maior intensidade e com um módulo, desculpa galera, não está obedecendo as escalas e tamanho certinho, e um módulo valendo a subtração dos módulos vetores que deu origem. Então, o vetor resultante aqui vai ser igual a 2 menos 1, igual a 1 metro por segundo. Rolou? Beleza? Ficou claro? Então, quando eles estão na mesma direção em sentidos opostos, mantém-se a direção,
prevalece o sentido do vetor de maior intensidade e o módulo é obtido através da subtração dos módulos dos vetores que deram origem. Observação, galera. A maior resultante que pode se encontrar da soma de dois vetores é quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Repetindo, o maior resultante que pode se encontrar em dois vetores, na soma de dois vetores, é quando eles estão na mesma direção e mesmo sentido. Então, se eu tiver um vetor de 2 e outro vetor de 1 metro por segundo e vão se somar, o maior valor que eu posso obter é 3. E o menor valor que eu posso obter de um vetor resultante é quando os vetores que lhes dão origem estão na mesma direção, mas sentidos opostos. Tá? Então, na soma de dois vetores, um valendo 2 e outro 1, qual vai ser o menor valor que eu posso encontrar? Vai ser de 1 metro por segundo. Beleza? Então, eu somar dois vetores de velocidade, um de 1 metro por segundo, outro de 2, eu posso encontrar valores entre 1 e 3. Tranquilo? Legal. Então, continuando o nosso raciocínio. E quando os vetores estão perpendiculares entre si? Eu vou dar uma finalizada aqui, porque senão eu vou cortar o raciocínio no meio, e aí eu mando outro link para vocês, a gente mata esse slide e finalizamos a aula de hoje, tá? Então, daqui 2 segundos a gente retorna.